Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 28 de dezembro. Agora na Espanha, meio-dia e 24. No Brasil, 8h24 da manhã. Gente, BTC não tem força para desenhar fundos descendentes. Os fundos estão se desdobrando de forma ascendente, em que pese opiniões, louváveis opiniões em contrário. Isso aqui não tem força para cair, basicamente. Pode estar sem força para subir. A VWAP mensal se transformou na nossa faixa resistencial mais brutal. Vocês vejam que no dia 22 de dezembro a gente chegou a fazer a máxima em 90.541. Tentamos desenhar um corpo real comprador acima da VWAP mensal, recuamos. Já havia 3 tentativas anteriores que falharam. Aí depois, no dia 26 de dezembro, Bitcoin bateu 89.496, recuou de novo. Só que agora o Bitcoin está espremido entre essa sequência de fundos ascendentes e a própria VWAP mensal lá em 90 mil. Isso aqui, em algum momento, vai romper e vai buscar a faixa resistencial subsequente. Mas se a gente olhar para o nível de sobrevenda do Bitcoin nos time frames mais amplos, no semanal, onde o Bitcoin basicamente não tem mais para onde cair, com esse nível de sobrevenda, menos 2,07 na exponencial curta do MACD. Historicamente, sempre que isso aqui foi visitado nesse patamar de sobrevenda, o Bitcoin explodiu para cima da upper. Ou seja, o Bitcoin, teoricamente, por essa métrica, por esse nível de sobrevenda, que sempre que é visitado ele explode para cima da upper, o Bitcoin teria que explodir para cima de 113 mil dólares. No mensal, o mesmo drama se repete. O Bitcoin não tem mais para onde cair. O RSI estocástico no mensal está no zero. A bolsa dos vendedores basicamente se esgotou. E diante de tudo que está acontecendo, gente, eu já vou falar dos fatos. Agora, nas manchetes dos principais provedores de informações econômicas, os Estados Unidos agora descobriram que possuem US$ 1 trilhão em liquidez oculta que pode ser desbloqueada sem a necessidade de um quantitative easing ostensivo, como alguns economistas estão evitando. Deixa eu explicar para os senhores. Os Estados Unidos, eles possuem uma reserva de 261,5 milhões de onças de ouro, que nos registros oficiais ainda está avaliada a $42 por onça. A gente sabe que uma onça de ouro agora, neste exato momento, está sendo negociada a $4.531 a onça. O que isso significa na prática? Para poder alterar essa contabilidade, porque o que acontece? Os Estados Unidos, lá na década de 1970, quando eles fizeram o despegue do dólar em relação ao ouro, eles deixaram avaliado na contabilidade $42 por onça. Então, na prática, essa reavaliação precisaria de uma autorização legislativa do Congresso. Os Estados Unidos hoje possuem 261 milhões de onças de ouro. No balanço oficial, isso ainda vale 11 bi, só que o preço real de mercado disso é 1,2 tri de dólares. Só que essa diferença, ela, para ser reavaliada, ou seja, para o Tesouro Americano poder inundar o sistema de liquidez com 1,2 tri de dólares e poder gastar, né, com base nesse lastro, ele precisaria de uma autorização legislativa. Mas por que isso importa agora? Porque a dívida dos Estados Unidos está em 38 trilhões, os juros estão explodindo, os déficits são estruturais, subir impostos é politicamente impossível, cortar gastos não é factível, não tem como cortar. Os Estados Unidos não vão cortar gastos do Pentágono ou gastos sociais, porque isso implicaria em
num comprometimento eleitoral, enfim, emitir mais dívida pressiona ainda mais o yield, ou seja, o Tesouro está ficando sem opções. E agora, alguns legisladores levantaram a bola da avaliação do ouro que pertence ao Tesouro com base numa cotação da década de 1970 do século passado. Reavaliar esse ouro significa injetar liquidez sem quantitative easing. Se os Estados Unidos reavaliarem esse ouro, eles não precisam emitir títulos, não precisam promover um quantitative easing, ou seja, uma impressão de dinheiro na cara dura, como o Fed já está fazendo. Mas eles estão chamando de ajuste técnico. Ontem eu expliquei como eles estão fazendo, mas na prática é a mesma coisa. Eles estão criando dinheiro do nada. Mas aqui, aqui eles estariam se valendo de uma reserva que existe. Gente, isso aqui, por si só, pode criar um dos maiores bull runs de altcoins e do Bitcoin da história. Porque isso aqui, ao mesmo tempo, vai reagir com as forças que já estão impulsionando o mundo cripto, principalmente a principal delas, que é a inundação do sistema via stablecoins. Porque o Tesouro Americano, ele basicamente pode se valer desse 1,2 tri em ouro sem precisar emitir novos títulos. É uma liquidez contábil, mas é uma liquidez real, porque o ouro está lá, em Fort Knox, depositado. Ou seja, toda vez que os Estados Unidos eles reprecificam um ativo real, eles acabam inundando o sistema de dólares. E ativos escassos, como o Bitcoin, o próprio ouro é geologicamente escasso, mas o ouro é muito inflacionário. E essa reavaliação desse ouro pressionaria o preço real do ouro para baixo. Agora, parem para pensar, ativos escassos, programáveis, que respondem de forma adequada a essa necessidade de transferência de riqueza instantânea num nível global, como é o Bitcoin, essa reavaliação desse ouro de Fort Knox teria o condão, por si só, de levar o Bitcoin a patamares insanos. O que alguns analistas agora estão ponderando é o seguinte: essa reavaliação desse ouro de Fort Knox com esse novo quantitative easing que o Trump está criando com o Scott Bessent, que seria o financiamento do Tesouro via stablecoins, essas duas forças teriam o condão de criar um bull run épico. Quem está esperando um gatilho, quem está esperando o ouro arrefecer, porque historicamente o Bitcoin explode quando o ouro começa a arrefecer, é só ver o que aconteceu nos ciclos passados. Olha aqui, em todos os ciclos anteriores, o ouro começa a arrefecer e o Bitcoin explode. O ouro começa a arrefecer e o Bitcoin explode. Agora, se o mundo, da noite para o dia, colocar mais 260 milhões de onças de ouro, que por força de lei estavam subavaliadas, mas avaliarem com a cotação atual, o mundo todo avalia o ouro com a cotação atual, correta, com preço de mercado. Agora, os Estados Unidos ficaram presos numa legislação da década de 1970. Isso, por si só, tem o condão de fazer o ouro arrefecer ou lateralizar, e aí vai criar um terreno fértil para o Bitcoin explodir. Para quem estava esperando um catalisador, esse pode ser um catalisador. Agora está em todos os provedores de informações econômicas, até o Trump agora já quer a reavaliação do ouro de Fort Knox. Fica para reflexão de cada um dos senhores. $1 trilhão criados do nada, contabilmente, tem o condão, sim, de startar ou se transformar no tal do gatilho para o Bitcoin voltar a performar bem. É uma notícia que, por si só,
já coloca muita pressão em termos de inundação de liquidez, fora o que o Fed já está fazendo. O Fed já está criando um quantitative easing, ele já está imprimindo e criando riqueza do nada, mas isso aqui seria nitroglicerina pura. Ainda nos fatos, a Coinbase prevê 3 forças principais que vão moldar o mercado cripto em 2026. A primeira dessas forças é o mercado de derivativos, que eu falei disso ontem, não para de crescer. É um mercado trilionário já, multibilionário, né? O volume que opera nos futuros perpétuos supera olimpicamente o que opera no mercado spot à vista. Os mercados de previsão, os prediction market, que estão se tornando populares, estão financeirizando a realidade, e as stablecoins. Gente, o que a Coinbase está dizendo é que eles estão ali com o skin in the game, né? Com a pele no jogo, eles estão percebendo como a economia reage a cada uma dessas forças. Stablecoins, derivativos e prediction markets não são forças estanques, elas estão conectadas. As stablecoins deixaram de ser fichinha de cassino. As stablecoins já são infraestrutura de pagamentos globais. Já integram gestão de tesourarias corporativas. É a base de DeFi, RWA, colateral sistêmico. As exportações da Rússia hoje dependem de stablecoins. Stablecoins agora são o canal pelo qual o Tesouro Americano exporta liquidez. Com a dívida americana explodindo, compradores tradicionais e estruturais, como China, Japão e Coreia do Sul, estão sendo substituídos por fundos hedges altamente alavancados em looping, que eu falei ontem, e emissoras de stablecoins, que acabam diluindo o risco sistêmico, porque cada usuário de stablecoin passa a ser o titular lá de uma parcela da dívida americana. As stablecoins estão se transformando num amortecedor para o risco sistêmico envolvido nessa super alavancagem de hedge funds que fazem uma alavancagem em looping operando títulos do Tesouro Americano e que deixam a taxa de juros de longo prazo artificialmente baixas. Porque essa alavancagem em looping desses hedge funds, ela acontece com o aval dos reguladores, principalmente do Fed, que fica injetando liquidez no repo market. As stablecoins estão se transformando num amortecedor programável, global. Cada novo dólar emitido via o SDT ou o SDC precisa criar lastro em treasuries. Injeta liquidez no mercado obrigacionista. Entra direto nas blockchains e está se transformando num novo quantitative easing on-chain. Ah, mas Renato, isso não está drenando o capital do sistema bancário? Sim, mas isso é um outro problema. Isso não é um problema do mundo cripto, isso é um problema do setor bancário. Por isso que há um lobby poderoso hoje no Congresso para impedir que as stablecoins paguem juros. Só que isso acontece já nas DeFis, isso é inevitável. Mas isso é um problema que não pertence ao mundo cripto. Isso é um problema de meia dúzia de famílias que são lá donas do Santander, JP Morgan, Morgan Stanley, e eles estão trabalhando duro para evitar a inundação de liquidez do mundo via stablecoin. Só que isso já é uma pasta que saiu do tubo, porque até o Trump já tem a sua stablecoin. Então eles não têm como brigar com o Trump. Até o Donald Trump já tem a sua stablecoin da família Trump, a USD1. Então é uma pasta que já saiu do tubo. Essa meia dúzia de famílias que controlam os maiores bancos do mundo, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, eles estão lá se virando para sobreviver. Eles estão até fazendo um bom trabalho, só que eles não vão evitar que a pasta volte para o tubo. Agora,
Os derivativos, esse mercado está totalmente fora de controle. Se as stablecoins dependem de lei, os mercados de derivativos, depois de uma hyperliquid, simplesmente é um mercado que explodiu. Quem manda nos preços hoje são os futuros perpétuos. O mercado spot não manda mais nada. Perpétuos de tudo quanto é altcoin, opções, funding rates, interesse aberto. Esse mercado de derivativos explodiu, já é um mercado trilionário. Os preços sobem ou caem por posicionamento nesses mercados, não por compra física no spot de BTC, de ETH ou Solana. Liquidações movem mais capital do que investidores são capazes de mensurar ou de imaginar no mercado spot. A volatilidade hoje é gerida e não evitada. Isso cria um ambiente perfeito para as altcoins, porque uma Hyperliquid, ela inaugurou a era... Porque as pessoas não entendem. A Hyperliquid é uma plataforma de derivativos de futuros perpétuos descentralizada, mas ela não é um DEP. A Hyperliquid não é um app descentralizado rodando numa L1 de propósito genérico como a ETH ou a Solana. A Hyperliquid, ela é a própria L1. Ela é uma L1 de propósito específico, criada para rodar aquela máquina de processar liquidações e ordens de compra e venda, os books com aquela velocidade alucinante. Aquilo é uma engenharia de compra, venda e liquidações criada a partir de uma L1 de propósito específico. A Hyperliquid, ela não é um DEP, ela é um app chain. E pouca gente não entende que isso vai startar uma era de eficiência e liquidez on-chain que as pessoas não são capazes de imaginar. Isso cria um ambiente perfeito para transformar as altcoins no novo sistema operacional dessa nova realidade financeira global. Esses derivativos, eles estão catapultando o mundo cripto para um outro patamar. Agora, além dos derivativos, há uma terceira força, que são os mercados de previsão, prediction markets, que eles estão financeirizando a realidade. Qualquer evento futuro incerto, eventos políticos, eleições, decisões regulatórias, dados macro, taxa de juros, qualquer evento futuro incerto com relação ou não com o mundo econômico, ficou financeirizado. Gente, o mundo... E como os oracles, eles são responsáveis por cunhar o resultado do evento futuro incerto, o que a gente está percebendo, o que a Coinbase está reportando, é que a gente está lidando com a financeirização da realidade. A Cauchy ou a Polymarket, elas são a faceta mais dramaticamente visível dessa fenomenologia. Só que o que as pessoas não estão entendendo é que a realidade dos fatos ela está sendo financeirizada completamente. Isso é uma indústria de trilhões. Tudo hoje é apostado nas redes. Absolutamente tudo. Se desde a possibilidade do Elon Musk botar um ser humano em Marte nos próximos 10 anos, desde da possibilidade de um terceiro mandato para o Donald Trump, qualquer coisa está sendo financeirizada on-chain. Isso é liquidez on-chain. As stablecoins são sangue da Web3. Os derivativos estão virando os motores, os músculos. E a prediction market, os mercados de previsão,
estão se transformando no sistema nervoso central disso tudo. Então é sangue, músculo e o sistema nervoso. Isso aqui está fora de controle. Só que essas três forças estão convergindo e pressionando as altcoins que constroem a infraestrutura da Web3, elas estão pressionadas para uma reprecificação em salto. Por isso que quando eu falo, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, isso não é... Gente, isso é uma janela de oportunidade que vai se fechar. Vocês precisam necessariamente estar aportados nas melhores altcoins. Quando o mercado reprecificar tudo isso, não esperem a reavaliação do ouro de Fort Knox para vocês aportarem nas melhores altcoins, porque esse 1 tri que vai surgir do nada, vai surgir contabilmente do nada. Mas essas três forças, stablecoins, derivativos e prediction markets, gente, isso tem o condão de catapultar o market cap das altcoins para dezenas de trilhões de dólares. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservadora, moderada, agressiva, e em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar. O que vem por aí é insano. Ainda nos fatos, a Trust Wallet foi hackeada, para quem não sabe, e agora eles iniciaram um processo de indenização para as vítimas. O valor total do prejuízo foi 7 milhões de dólares. Gente, eu já falei isso aqui no canal, vou repetir. Toda vez que um app de autocustódia for atualizado, rejeitem a atualização no dia 0. Eu tinha uma quantidade razoável de recursos, coisa acima de 100 mil dólares, no Atomic Wallet, e eu fui instado a promover o update, só que eu rejeitei. Se eu aceitasse o update do Atomic Wallet naquele hackeamento lá de 2022, 2023, que o Grupo Lazarus invadiu a nuvem do Atomic Wallet e colocou a nova versão Atomic 7.8.3, se eu tivesse aceito aquele update, as minhas carteiras teriam sido drenadas. Jamais aceitem uma atualização de um app de autocustódia no dia 0. Deixem a comunidade atualizar, deixem eles reagirem à atualização, e vocês só devem fazer isso dias depois, ou até... na verdade, eu sempre rejeito qualquer update. Eu só atualizo mesmo quando a versão anterior inviabiliza alguma operação que eu quero fazer. Aí eu vou lá nas redes sociais da comunidade. Então, no caso do Atomic Wallet, eu ficava rejeitando direto. Qualquer atualização eu rejeitava. Até que um dia eu acordei e vi que as carteiras do Atomic Wallet foram todas drenadas. A minha carteira estava intacta, com todos os meus ativos. Por quê? Porque o Grupo Lazarus foi lá na nuvem, que não é tão difícil assim, foi lá na nuvem e contaminou o update. E foi a mesma coisa que aconteceu com a Trust Wallet, que pertence ao grupo da Binance, e o CZ agora está indenizando, porque 7 milhões para ele também é troco de barra. Agora, se fosse 7 bi, provavelmente ele não estaria indenizando. Agora, 7 milhões ele vai lá e indeniza. Agora, a Trust Wallet ela não foi hackeada na blockchain. Ela foi hackeada lá na cadeia de distribuição. A mesma coisa que aconteceu com o Atomic Wallet. Hackers comprometeram a extensão do Google Chrome da Trust Wallet usando uma chave de API vazada do Chrome Web Store. Ou seja, eles basicamente invadiram a conta da Trust lá na Chrome Web Store e injetaram um código malicioso num update. Resultado, centenas de carteiras afetadas, 7 milhões de dólares em ativos criptográficos drenados.
Para Trust Wallet, 7 milhões não é nada, eles vão indenizar. Agora, se fosse 7 bi, a coisa mudaria de cenário. Eles basicamente fariam o que o pessoal do Atomic acabou fazendo. Como o prejuízo da Atomic Wallet foi incerto, até hoje tem um imbróglio jurídico envolvendo os administradores da conta do Atomic Wallet nas nuvens. Agora, isso não foi uma falha de custódia, foi um ataque na nuvem que acabou permitindo um update com código malicioso. Aí o hacker basicamente invadiu a infraestrutura em nuvem, fez com que as pessoas, confiando no update, atualizassem com código malicioso, e aí as chaves foram drenadas. Agora, esse ataque é um típico ataque do grupo Lazarus da Coreia do Norte. Eles fazem isso, eles têm essa expertise, né, de invadir hospedagem em nuvens. Agora, se vocês não entenderem que não existe segunda chance no mundo cripto, e vocês... Eu rejeito atualizações até do Ledger Live. Ah, mas Renato, tudo que eu faço no Ledger Live eu tenho que aprovar no Ledger Flex ou Strax? Sim, tudo que eu faço no Ledger Live eu tenho que aprovar. Só que acontece que se você estiver lidando com um código malicioso, você pode aprovar uma coisa que está ali na tela e on-chain a coisa acontecer de outro jeito. Eu não atualizo nem o meu Ledger Live. Só quando aquilo me impede de realizar alguma transação. Esses dias eu estava no staking de Near e a transação estava falhando. Aí eu fui obrigado a atualizar meu Ledger Live, porque eu fui lá na comunidade, eu perguntei pro Gemini, para a inteligência artificial, e provavelmente era uma necessidade de update. Só que eu fui lá na comunidade para saber se a atualização 8.9, 8.9.3 do Ledger Live tinha tido algum problema, todo mundo elogiando e tudo. A atualização já tinha mais de 15 dias, eu fui lá, atualizei. Agora, quem fica atualizando no dia 0, em algum momento, vai perder os ativos para o Kim Jong-un lá da Coreia do Norte. Isso vale para todos os apps de autocustódia. Ledger Live, Trust Wallet, qualquer Atomic Wallet, eu depois da invasão lá na nuvem da Atomic, eu tinha mais de $100 mil de TRX em stake na Atomic. Eu tirei tudo e botei no stake nativo lá da Justland, que até rende mais. Já era para ter feito isso. A confusão na Atomic Wallet me obrigou a aumentar a eficiência do meu staking e retirar os ativos lá da Atomic e botar na Justland. Porque na Justland a gente recebe mais, porque a gente está numa plataforma de lending borrow, né? A gente converte as TRX para STRX e recebe bem mais. Mas enfim, gente, nunca atualizem os seus ativos, os seus DEPs de autocustódia dos seus ativos no dia 0. Se vocês fizerem isso, em algum momento vocês serão drenados. Deixem a comunidade atualizar. Se houver algum problema, vai haver um esperneio nas redes. Aí vocês vão saber que teve problema. Só atualizem depois de uma semana ou depois de alguns dias. Sempre mirando ali as redes sociais da comunidade, a plataforma X. Se não houve nenhum problema na atualização, vocês vão lá e atualizem. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Solana, AVAX, XRP, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.